Muito boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã que está sintonizado conosco através da sua Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Muitíssimamente obrigado a você que semanalmente nos prestigia com a sua audiência. Hoje, sábado, a igreja faz memória de São Gregório Magno, Papa e doutor da igreja. São Gregório foi papa entre 3 de setembro de 590 e sua morte em 12 de março de 604. Seu nome significa vigilante. Que significado tão importante e tão fiel à missão que São Gregório ocupou. A graça de Deus foi tal em sua vida que chegou a vender tudo o que tinha para auxiliar os pobres. Observe que este Papa, como disse, ele foi Papa entre 3 de setembro de 590 e sua morte em 12 de março de 604, ele deve ser conhecido. Devemos ocupar-nos um pouco em saber a sua história, porque com certeza foi uma história, foi um pontificado que enalteceu, sem desmerecer ninguém, mas que enalteceu a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A sua vida interior tinha uma tal intensidade que ele mesmo a documentou quando escreveu sobre o ideal do pastor. Abrindo aspas, o verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento. Sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Fecha aspas. Em todos os campos, São Gregório, Papa e doutor, deixou marcas. Vale lembrar que na liturgia ao canto gregoriano, o qual eleva os corações a Deus, fonte e autor de toda a santidade. Uma pequena introdução, que com certeza vale a pena mergulharmos nesta história, que diante de situações tão opostas à verdadeira fé da igreja, devemos olhar para estes faróis que ao longo da história servem para nortear a nossa caminhada cristã. E falando de São Gregório Magno, como disse, Papa e doutor da Igreja, a propósito, os bispos do Brasil estiveram reunidos em Aparecida na 59ª Assembleia Geral da CNBB. E o tema foi Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Ontem, sexta-feira, encerraram-se os trabalhos da 59ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, após esses 2 anos de pandemia que foi impossível eles reunirem-se para esta Assembleia Geral. Agora, vindo um pouco para Santo Augusto, Rio Grande do Sul, gostaria que você ficasse atento a programação da celebração festiva de Nossa Senhora Aparecida, que acontecerá no dia 12 de outubro, aqui na nossa querida Santo Augusto. Veja bem, nos dias 6, 7 e 8 de outubro, no salão paroquial, teremos cucas e assados. Vou repetir. Nos dias 6, 7 e 8 de outubro, teremos aqui no salão paroquial cucas e assados. Ou seja, é para nós participarmos destes 3 dias que serão importantíssimos para a nossa festividade, para tudo que vai acontecer. E por sinal,
falando no dia 8, a partir do dia 8 ao dia 10, ou seja, 8, 9 e 10 de outubro, teremos o tríduo preparatório na Capela Nossa Senhora Aparecida. Você está vendo como são as coisas na igreja, queridos? Na igreja católica? A preparação, a caminhada, uma coisa preparando a outra. Essa é a vida eclesial, essa é a vida comunitária. Não é à toa que a nossa diocese está completando 60 anos de uma belíssima história. Foi deste jeito. É desta forma que esta igreja particular caminhou os seus 60 anos e não diferente será nos próximos 60 que estão por vir. Então não esqueçamos, no dia 8, 9 e 10, o tríduo preparatório na Capela Nossa Senhora Aparecida. No dia 12 de outubro, como já falamos em outras oportunidades, e o cônego Josemar Fontana está avisando-nos sistematicamente, às 8h30, iniciaremos a romaria em frente à Igreja Matriz. 8h30 do dia 12 de outubro, iniciará a nossa grande romaria em honra a Nossa Senhora Aparecida. Pronto, missionário, terminou? Não. Às 10 horas, a Santa Missa. Agora acabou de vez, missionário? Não, não terminou de vez. Porque meio-dia teremos aquele almoço delicioso. E todos devem participar, todos estão convidados, e é claro que a nossa comunidade se fará presente, abrilhantando, prestigiando, saboreando esse almoço que com certeza será uma delícia. O cardápio você nem queira saber. Vai ser uma surpresa, mas você já sabe. Como tudo que fazemos aqui é gostoso, é delicioso, é feito com amor, é feito com carinho, mas missionário, pronto, terminou o almoço, agora acabou tudo. Não, 13 horas, às 13 horas teremos as Aparecidinhas. E às 14 horas teremos consagração e bênção das crianças. Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Não está uma programação recheada de coisas bonitas, de coisas maravilhosas? Então agora é conosco. Vamos participar, vamos homenagear, vamos participar desta romaria em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, porque aquela que foi escolhida para ser mãe do nosso Salvador, ela é suficientemente capaz de também ser, no campo da fé, no campo da espiritualidade, a nossa mãe amada, a nossa mãe querida. Mas hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa primeira leitura, ela é extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do 6 ao 15. O nosso salmo é o 144 ou 145, e o nosso evangelho é São Lucas, capítulo 6, do 1 ao 5. Primeira leitura, irmãos. Apliquei essa doutrina a mim e a Apolo, por causa de vós. Olha aqui, queridos. Para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando o partido de um contra o outro e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido?
Mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias, como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes, sem nós já começastes a reinar. Oxalá estivesseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte, tornando-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo, vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratados com toda a estima e atenção, e nós com todo desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fatigamo-nos, trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamo-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo, até ao presente. Escrevo-vos tudo isto, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Esta para nós é palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra sólida! Eu creio que estas palavras de São Paulo, elas encaixam-se na vida de São Gregório Magno, que foi Papa e doutor da Igreja. Olha aqui a palavra de um pastor, olha aqui a palavra de um líder. Ainda que tivesseis 10.000 pedagogos, 10.000 educadores, 10.000 mestres, todavia, tivestes apenas um pai, porque fui eu quem vos gerei para Cristo. Eu acho, queridos irmãos e irmãs, que esta palavra, responde àquela questão quando Jesus diz: a ninguém chameis de mestres, a ninguém chamai de pai. Porque um só é o vosso mestre e um só é o vosso pai. Será que São Paulo ele não sabia disto? Você percebe, queridos, o quanto devemos ter prudência e cautela em cima dos textos bíblicos? Será que São Paulo, ele não soube esta palavra de Jesus? Que Jesus havia dito que ninguém deveria ser chamado de pai, porque um só era o Pai que estava nos céus. Mas ele, dentro com certeza de uma dinâmica precisa, específica,
no campo da fé, no campo da espiritualidade, ele diz: não tivestes muitos pais, porque eu fui quem vos gerei para Cristo. Ele coloca a paternidade daqueles cristãos sobre ele. Eu entrei aqui nisto, veio-me à memória neste instante, porque este é um ponto que muitas pessoas usam para criticar a figura do Papa, para criticar a figura do bispo, para criticar a figura do padre, que é um pai. Quem era o pastor supremo? Não era Jesus Cristo? Claro. Ele disse: eu sou o bom pastor. Mas ele disse especificamente a Pedro, e por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus por 3 vezes disse a Pedro: tu também és pastor. Eu estou te nomeando pastor. Eu estou te constituindo pastor. Eu estou te outorgando o cajado de pastor para que tu apacentes as minhas ovelhas, os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Justamente hoje, quando a igreja celebra São Gregório Magno, quando ontem terminou a 59ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, esta palavra nos chama a atenção. Por que que os nossos pastores, inclusive o Dom Antônio Carlos, estavam reunidos lá em Aparecida? Porque eles precisam dirimir as questões concernentes à nossa fé, as questões concernentes à caminhada da igreja. Eles são os nossos pais espirituais. Eles são os nossos pais na fé. É possível que não tenham sido eles, estes que aqui estão. Pode não ter sido Dom Antônio Carlos, pode não ter sido o cônego Josemar Fontanas, pode não ter sido os demais sacerdotes, o clero, o atual clero da nossa diocese, que nos trouxe para Jesus. Mas a paternidade que Jesus entregou a Pedro, o cajado de pastor, e esta paternidade que São Paulo reivindica dos cristãos da igreja de Corinto, é uma paternidade que não diz respeito simplesmente ao fato de nós termos gerado alguém para a fé em Jesus Cristo. O cônego Josemar sai aqui de Santo Augusto. Vem um outro sacerdote para ocupar o seu lugar, para ficar na posição em que o cônego Josemar estava. Mesmo que todos os paroquianos que aqui estejam tenham vindo para a igreja através do cônego Josemar, todavia, o seu substituto participa da paternidade que esteve sobre o cônego Josemar Fontana. Ele também é um pai, porque aqui o pai não é apenas aquele que traz para a fé, mas aquele que mantém a educação da fé, aquele que mantém o trabalho que o anterior iniciou. São Paulo vai dizer: um plantou, outro regou, outro colheu, mas Deus é quem deu o crescimento. Então, cada um de nós devemos estar inseridos nesta missão. Cada um de nós devemos estar abraçados para que no nosso turno e naquilo que nos for apropriado, podermos bem desenvolver a nossa missão. Olhemos para isto, queridos. Olhemos para este ponto tão crucial
da vida eclesial, da vida da igreja. De fato, mesmo que tivesseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. E agora a gente volta ao primeiro versículo, quando ele diz: irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo, por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando o partido de um contra o outro e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens que não tenha recebido? Lamentavelmente, com o crescimento da igreja, com o crescimento da comunidade, algumas pessoas começaram a inchar-se. Algumas pessoas começaram a sobrepor-se às outras. Algumas pessoas começaram a querer reinar. Algumas pessoas começaram a dizer: ei, apóstolo, eu já sou melhor do que você. Eu já sei mais do que aquele dirigente, do que aquele presbítero que você colocou aqui para nos apacentar. Amados e queridos irmãos, o nosso tempo esgotou-se. Eu paro por aqui. Guardemos, leia em casa, por favor, este texto de 1 Coríntios capítulo 4, do 6 ao 15. Porque este texto por si só, ele é pedagógico. Ele nos explica, ele nos esclarece com profundidade esta mensagem. Se esta mensagem, se este ensinamento guardarmos nas tábuas do nosso coração, em tábuas de carne e não em tábuas de pedra, dia 12 de outubro, Santo Augusto vai tremer, porque estará nas ruas uma multidão de fiéis que sabe respeitar, que sabe amar, que sabe honrar os seus educadores da fé e também aqueles que lhe transmitiram o primeiro anúncio de Jesus Cristo. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.